Olá, Felipe Amatuzzi aqui falando, tudo bem? A ideia é fazer um vídeo um pouco mais longo hoje, tentando falar para vocês por que a função autonômica é boa de se aprender, ou por que a gente deve aprender função autonômica. E aí a ideia é fazer alguns vídeos um pouco mais longos, com explicações um pouco mais densas, para que todo mundo aproveite melhor as informações que a gente for passar, né? Então a ideia desse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de terapeutas. Não é tipo de paciente não, é tipo de terapeuta, porque ao longo dos meus anos de trabalho aí, eu fui vendo que tem vários tipos diferentes de terapeutas, tá? Fui vendo isso com as pessoas com que eu trabalho, vendo isso com os alunos, ou seja, é muito comum esses três tipos que eu vou comentar com vocês, tá? E aí qual que é a ideia? A ideia é que você vê se identifica com algum deles, né? Quais são as coisas boas de cada um e o que você pode melhorar a partir deles. E depois como é que a função autonômica pode ajudar nesse contexto todo. Bom, o número um tipo que eu vou falar é o famoso bom na prática, tá? O bom na prática, ele é aquele cara safo. Sabe aquele teu amigo da faculdade que assim, ia bem mais ou menos nas provas teóricas, passava raspando, mas quando ele foi pro estágio, ele decolou? É isso aí. Esse possivelmente é um bom na prática. Ele é aquele cara que às vezes quando saiu da faculdade já arrumou bons empregos, ele já começou a ir muito bem, ele arrumava um monte de paciente, né? Então é o famoso coelho na corrida, né? Sai correndo antes. Mas o que acontece é que à medida que o tempo passa e os casos vão ficando mais complicados, ele vai ganhando uma clientela, tudo mais. Como ele não aprofundiza, não se aprofunda, como ele não se aprofunda nos estudos, ele acaba falhando. Até eu falei agora. Ele acaba falhando no que atender. Então, por exemplo, ele começa a melhorar pacientes com dores lombares de maneira geral, ele começa a melhorar pacientes com dores de cotovelo, dores no ombro, de qualquer tipo. Mas, quando chegam pacientes mais complicados, em que o que ele aprendeu não melhora, aí ele já passa a ter dificuldade, já começa a ter um grupo de pacientes que não melhoram com ele. E eles começam a falar assim, fulano é bom, mas no meu caso não resolve. Esse no meu caso não resolve, começa a ser mais frequente. Então, por exemplo, se você começa a ter uma carreira boa, e ao longo do tempo vê que ela começa a diminuir ou patinar, ou começa a ter problemas nesse sentido, você pode ser esse terapeuta bom na prática. E eu conheço várias pessoas que são assim, vários alunos meus que descobriram isso e passaram a ressignificar isso com novas formações, novos cursos, né? Então, na osteopatia é muito comum isso. A pessoa era de uma área, né? E era razoavelmente boa naquela área, mas não conseguia aprofundar mais. E aí partiram para outras coisas, tá? Então, esse paciente que é bom na prática, ele acaba tendo uma limitação financeira muito grande. Porque como ele começa a melhorar pessoas mais ou menos como as outras terapeutas, né, pessoas com mais ou menos o mesmo patamar de problemas, ele tem que cobrar valores próximos do mercado. Então ele não consegue às vezes subir a consulta dele, mesmo aplicando uma série de técnicas de engajamento e agenda e etc, né? Porque isso não se sustenta em longo prazo, né? Não adianta você fazer marketing maravilhoso, ter um editor de vídeo maravilhoso, igual eu tenho aqui, né?
sendo que você não é bom no que você faz. Não adianta muita coisa, tá? Então é isso que acaba ocorrendo. Então ele começa, muitas das vezes, para se defender, ele começa a dizer que o problema é o paciente. Não, aquele paciente é muito problemático mesmo, aquilo é um problema psicológico, aquilo é um problema assim, aquilo é um problema assado. Então ele começa a ter esse tipo de desculpa em cima disso. E aí ele passa a não aprofundar a relação com os pacientes, né? Ele vai ter esse tipo de problema. Então, ele é o famoso bom na prática. Conhece alguém assim? Marca ele aí. Quero ver se vai ter a coragem de marcar. Muito bem. Isso vai em todas as áreas, né? Então, com certeza tem algum amigo, alguma amiga assim. Legal. Vamos para o segundo tipo agora, que é o famoso bom na teoria, aquele teórico, tá? O teórico é aquele que sabe os mecanismos todos, ele faz uma série de cursos, ele faz tudo. Estuda, gosta de estudar. E muitas das vezes ele nem atender quer. Ele parte para a acadêmica, por exemplo. Vai fazer pesquisa, tudo mais, né? Nunca atendeu um paciente, enfim. Mas dentro daqueles que atendem paciente, esse bom na teoria, ele é aquele cara que faz todos os cursos que você imaginar. Eu tenho uma amiga assim, né? Eu não vou dizer que é a Fernanda. Ela já fez todos os cursos que você imagina, tá? Todos os cursos que você imagina, tá? É melhor contar essa parte da Fernanda porque a Fernanda é muito boa, ela não é só boa na teoria, apesar de ter feito todos os cursos. Então, é apenas um exemplo. Mas tem aquelas pessoas que fazem todos os cursos, fazem várias formações, inclusive ao mesmo tempo, tá? E se atualiza, gosta de ler, lê todos os livros, faz uma série de coisas mesmo. E aí, o que acontece? Ela tem tanta informação na cabeça, tanta informação e não sabe usar. E não sabe usar. Sendo que muitas vezes a informação está disponível hoje no Google, no YouTube, até no Instagram, né? Temos vários exemplos de boas informações por aí, né? Então, é a famosa história, né? É assim uma analogia que o bom na teoria ele é assim, ó. Imagina que ele tem um celular e nesse celular tem todos os aplicativos móveis de direção. Então você tem o Waze, tem Google Maps, eu nunca lembro. Tem o da Apple, né? Então tem vários lá, tá? E tem vários. Então, GPS de último modelo, enfim, tem o satélite exclusivo para ele, tem tudo, tá? Só que ele não tem uma coisa, que é o endereço. Então, quer dizer, ele tem todas as informações disponíveis para ele, né, para esse terapeuta, mas ele acaba não tendo o endereço, que é para onde ele vai, para onde ele tem que caminhar, né? Então, isso é um grande problema. Nosso amigo aqui, por exemplo, o Trapa, teve um problema desse na prática, falei. Fui ver o Jogo do Brasil ontem. Jogo do Brasil, só que vocês estão vendo, é aquele Brasil e Argentina, que nós ganhamos de 2-0. Um abraço, meus amigos argentinos. E a localização em tempo real finalizou antes de eu chegar no endereço. Finalizou. E aí, o que você precisou fazer? Precisei usar a intuição e fui. Olha que maravilhoso. Parece que até foi combinado isso. Olha só. E é isso que acontece com muitos pacientes, com muitos terapeutas bons na teoria. Eles têm tanta informação na cabeça, tanta informação, que eles começam a intuir o que os pacientes têm. Esse é um tipo de inteligência importante, a da intuição, né? Mas ela não vai funcionar. Quando você quiser. Foi? Tá saindo som? Tá. 3, 2, 1, valendo. Então, esse é um tipo de inteligência importante
a intuição? Claro, várias das coisas que a gente faz na vida é por intuição, mas ela não funciona sempre, tá? Ela não funciona sempre, então você vai começar a ter problemas com isso, né? Então é assim, você tem uma série de informações e não consegue, às vezes, juntar as peças para formar um caminho de atendimento. Então o que acontece? Muitas das vezes você vai ser aquele terapeuta que pega um monte de informação do paciente, tem uma ficha de anamnese enorme, mas não sabe por onde começar. Vê se já não aconteceu isso aí com você. Tem uma série de informações e fala por onde que eu começo, né? Então, esse é um grande problema, né? Não consegue, acaba que você não consegue focar em uma direção, né? Por você ter, assim, todas essas informações, porém não ter o caminho. E nisso, você acaba perdendo, talvez, uma das coisas mais preciosas que existem para todas as pessoas. Você sabe o que é, meu amigo querido Trapa, o que é a coisa mais preciosa na vida de todas as pessoas? Qualidade? Não, o tempo. O tempo é a coisa mais preciosa na vida das pessoas. E o que acontece? A pessoa perde tempo e você perde tempo. Isso não é bom. Isso não é bom. Eu estava até no Rio de Janeiro dando aula e eu comecei a explicar para os alunos como fazer um 1 em 30. É uma brincadeira que eu faço, é de fazer um atendimento em 30 minutos. Porque se você conseguir ser objetivo, assertivo, da maneira mais correta, você consegue diminuir muito o tempo de atendimento. E não é diminuir por diminuir para fazer alguma coisa ruim. É diminuir para você ganhar tempo, para você trabalhar objetividade, né? Muito bem. Então, essa dificuldade que o terapeuta teórico vai ter, né, ela acaba influenciando muito nessa questão do ganho dele também. Porque em longo prazo, ele começa a atrasar demais os atendimentos. E ele começa a fazer assim, bom, em vez de marcar 1 hora, vou marcar 1h30 a avaliação. E pode saber que ele não vai cobrar mais por essa meia hora. Então, isso fica uma coisa ruim, né? Então, você acaba perdendo nesse aspecto, tá? E, muito bem, vamos comentar do último caso. Vou fazer uma vinheta assim. Último caso é o perfeccionista. Bom, o perfeccionista é aquele cara que quer saber tudo, de tintim por tintim, porém ele tem um grande problema que nunca tá bom. Então, por exemplo, é aquela pessoa que está atendendo o paciente, fez toda aquela anamnese enorme, né? E é aquele cara também excelente na prática, fez todas aquelas manobras todas e tudo mais, e ajustou e nananá. E às vezes o paciente fala assim, olha, mas ainda tem uma dorzinha aqui. Aí você já sabe a resposta. Ele vai lá, mexe na dorzinha e a dorzinha piora. Pois é. Então, assim, isso é um sinal característico de quem é um perfeccionista, tá? Então, ele acaba passando, assim, muito tempo explicando em detalhes para o paciente, às vezes mostrando que ele sabe. Ele passa muito tempo na terapia, fazendo todos os ajustes que ele sabe, né? E muitas das vezes isso é muita informação para o corpo do paciente receber. E aí sabe o que acontece com ele? Esse paciente, ele passa a ter o que a gente chama de ressaca de tratamento. Muito famoso, nosso patiente fala muito disso. Mexeu demais na pessoa.
ela fica com uma ressaca de tratamento, né? Então isso realmente pode acontecer, né? Então essa pessoa ela sabe tanto que ela quer mostrar às vezes tudo ao mesmo tempo. Então ela faz a consulta, enche o paciente de técnicas de manipulação, enche ele de orientações, uma série de orientações muito detalhadas, às vezes muito difíceis de ser cumpridas. Olha, você vai ter que comer assim, com esse detalhamento, ou você vai precisar fazer uma série de exercícios com todos esses detalhamentos. Então, muitas das vezes fica complicado do próprio paciente executar as coisas. Sendo que muitas das vezes o ideal era você fazer orientações menores, mas que o paciente entenda. À medida que ele vai entendendo as primeiras orientações, você iria passando para as próximas. Imagina se eu fizesse um vídeo com tudo que eu entendo de função autonômica. Não dá para ser absorvido. Então, os perfeccionistas, eles muitas das vezes atendem o paciente para satisfazer a sua necessidade. Meus amigos. Será que você não está um pouco assim? E isso acaba fazendo uma coisa que é muito comum nos perfeccionistas, que eles não ganham a empatia do paciente. E é uma coisa engraçada, porque muitas das vezes o cara que é bom na prática, ele tem empatia, ele ganha presente, ele ganha biscoito, ele ganha chocolate. Tem empatia. A pessoa liga no aniversário. É muito comum isso nos fisioterapeutas. Muito comum. Aqueles médicos antigos, né? Vai a família inteira neles. E às vezes o perfeccionista não. As pessoas vão só porque ele é bom na técnica. Às vezes ele descobre realmente o que as pessoas não têm. Ele está num patamar acima do bom na teoria, porque ele consegue já dar fluidez ao que ele faz. Ele também é bom na prática, porque ele consegue resolver problemas mais simples. Mas o perfeccionista tem um grande problema com ele mesmo. É aquele cara que tem um ego enorme. Então, quando você passa a ter isso, você se distancia das pessoas. As pessoas vão porque você é tecnicamente bom. E isso em longo prazo começa a ter problemas, porque você tem que ter um giro enorme de pacientes. E você não começa a ter aqueles pacientes fiéis que vão em você, né? Ou que trazem a família, por exemplo, tá? Eu posso dizer por mim que eu já passei por essas 3 etapas, 3 estágios, tá? E fui perfeccionista por muito tempo. Tanto em relação aos atendimentos, né, que eu entendia que ser técnico é sempre a coisa mais importante. E aos poucos eu fui entendendo que uma das coisas mais importantes hoje é ter conexão com as pessoas. Essa conexão com as pessoas é que ajuda a gente de fato. Porém, as pessoas estão cada vez mais exigentes. Elas querem melhores profissionais. Elas até não se importam em pagar mais, mas ela quer qualidade. E aí você começa a dar isso quando você mistura essa situação. E aí você passa a ser o terapeuta, que é o último tipo que eu nem ia falar, não está nem programado aqui, ó. Que é o terapeuta que é exigente. Ah, que legal. Aí o exigente, ele não é perfeccionista. Ele age como perfeccionista em buscar o melhor para a pessoa, mas ele não sofre por isso quando não encontra. Ele sabe esperar o momento certo, sabe que tem focos em alguns pontos que são mais importantes do que outros e que o tratamento é um caminho a ser percorrido. O tratamento não é
Como posso falar? O tratamento não é algo imediato. Não é você mexer e a coisa acontecer. Ele é um caminho. Ele é um caminho que a gente anda de mãos dadas com o paciente. Mas ele tem que andar. E você tem que deixar ele andar também. Muitas das vezes você quer o super-herói, quer ser o super-herói, carregar o paciente nas costas e levar. Não dá para fazer. O perfeccionista é muito assim, tá? O exigente não. Ele carrega um pouco se precisar, mas em determinado momento adiante, o paciente precisa andar, né? Então, essas fases, muitas vezes que a gente passa, elas são importantes serem entendidas. É muito importante que a gente comece a saber quem a gente é nesse processo, ou em que fase a gente está. E no fim das contas, você que ficou até o final do vídeo desse podcast, por exemplo, chique, né? Podcast. Né? Assim como o meu querido Trapa aqui, que está ouvindo tudo atentamente, por incrível que pareça. A risadinha dele. E o que a função autonômica tem a ver com essas coisas todas, né? Eu posso dar minha experiência. Foi por meio do entendimento da função autonômica que eu consegui ser melhor na teoria. Eu era um cara bom na prática. Eu consegui ser melhor na teoria, né? A partir disso, quando fui bom na teoria, eu comecei a melhorar a integração dos conceitos, que é a falha de quem é bom na teoria, e a partir do entendimento mais aprofundado da função autonômica, até sobre a minha vida mesmo, eu passei por um processo enorme de transformação, né, que aconteceu em vários aspectos, né, e me tornou hoje uma pessoa mais exigente e menos perfeccionista, né? E aí surgiu para mim essa necessidade de contar isso para as pessoas, né? E de iniciar esse projeto para atingir cada vez mais e mais e mais profissionais, né? Com esse advento da internet, das redes sociais, tá? Bom, eu acho que a ideia desse primeira conversa nossa era essa, explicar um pouquinho como eu entendo essa relação dos terapeutas, tá? Fiquem atentos aí que a gente vai tentar postar conteúdos com bastante frequência para que vocês estejam cada vez melhores também na caminhada. Lembrar que é uma questão de caminhar e não de chegar. Beleza? Eu me despeço daqui. Um abraço para vocês. Vou pegar minha filha na escola agora. Tchau. E aquela história de integrar todos os terapeutas, todos os tipos de terapeutas, para você ser um profissional melhor? É isso aí. Boa. Tá vendo porque tem o meu querido Trapo aqui? Ele vai ter que vir em todos os vídeos agora. Ele se ferrou agora. Isso é a prova que eu tô atento. É isso mesmo. Então é o seguinte, é meio assim, é quase que isso é uma fase que quase todo mundo passa, né? Claro que em termos de ser bom na prática, ser bom na teoria e ser perfeccionista, né? Você pode ser mais um ou mais o outro, né? Mas, via de regra, todo mundo passa por um período assim. E aí, claro, você tem que integrar o que é ser bom na prática, que é todo esse contexto de você ter aquela inteligência que a gente chama, né, cinesiológica, de você saber os movimentos, de você ter uma boa conduta com o paciente, né, ter essa inteligência emocional de trabalhar com ele. Você tem que aprender a ser bom na teoria, que é aquela coisa justamente que é para você, interna, de você estudar, de você ser dedicado e principalmente de você ser constante, né? Isso é uma coisa importante. Muita gente é ótima, mas não é constante. E quando você é o perfeccionista, você começa a integrar essas coisas, mas se cobrando de uma maneira absurdamente grande. Então, o perfeccionista ele consegue aliar mais um pouco dessas coisas,
mas ele acaba sofrendo muito quando tem os reveses, ao invés de aprender com eles, né? Então, quando você junta um pouco dessas três coisas, das partes boas delas, você passa aí sim a ser o profissional que é exigente. Aí o exigente é aquele, né, que vai ser a integração dessas coisas todas, vai querer ser bom na teoria, bom na prática, vai querer saber integrar essas coisas todas e vai aprender a ter a empatia, se comunicar, se conectar com as pessoas. Eu acho que a ideia, para finalizar, é um pouco essa, né? Acertou agora? Maravilha. Acho que é isso. Até a próxima. Até a próxima!